Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas aqui, te colocando no contexto desse texto, ele escreveu em meados do primeiro século após a volta de Cristo. Ele escreveu para os cristãos fiéis que estavam ali na região da Ásia Menor. Hoje nós conhecemos como Turquia, Armênia e uma parte da Geórgia. E essa epístola ela fala a respeito de fortificarmos a nossa fé, de termos a nossa fé alicerçada e o nosso foco totalmente voltado para o autor e consumador da nossa fé. Ele estava ali escrevendo para os irmãos que talvez estivessem passando por um momento de tribulação, um momento de perseguição por Roma. E no versículos 3 e versículo 4, ele relata que é um dever do cristão lutar e perseverar pela sua fé. Ele nos anima, ele quer nos animar a perseverarmos e lutarmos pela nossa fé. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Judas sabia do que estava falando. No versículo 5, ele cita pessoas aonde são exemplos de punição àqueles que são ímpios na fé. Ele nos adverte com relação ao estado original e ao juízo final. Muitas vezes nós achamos que a lei é dura e a lei é severa. Pastor, nós não vivemos mais no tempo da lei. Sim, não vivemos. Nós vivemos no tempo da graça. A graça sobrepõe a lei. Mas o juízo final, ele faz parte do Novo Testamento. Ele faz parte do tempo da graça. Amém. Eu imagino que vai ter um telão lá, 80 polegadas, os 24 anciãos, Deus lá, o justo juiz, e as nossas falhas não arrependidas passando no telão. Imagine vocês. Mas eu creio que através do nosso nome escrito no livro da vida e daquele que morreu no madeiro pelo meu pecado, pelo seu pecado, os nossos pecados arrependidos foram justificados na cruz do Calvário por ele, em nome de Jesus. Amém? 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então agora eu quero dizer quem é esse tal de Balaão que a Bíblia tanto relata. Balaão foi um homem que viveu na região de Cananeia, na região de Canaã. Ele era um dos povos ali da região de Canaã. E o destino de Balaão se choca quando ele, de fato, glória a Deus, fiquei até emocionado agora. Deus abençoe José, Dambi, Adriano, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Amém. O coração se enche de ver meus filhos aqui nessa casa. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida de vocês. Voltando aqui, o destino de Balaão cruza com o destino do povo israelense, ou do povo israelita. O povo israelita, após cruzar o Mar Vermelho, tiveram no livro de Números uma sequência de vitórias sobre o povo de Canaã. E num determinado momento existiu um rei chamado Balaque, um rei do reinado de Edom, ou seja, ele era um rei edomita, aonde ele começou a ouvir sobre os feitos do povo israelita, que por onde aquele povo passava, conquistava a terra e derrotava exércitos. E aquele rei começou a ficar preocupado. E num determinado momento, ele pensou o seguinte: esse povo é muito forte. Esse povo tem algo neles que não é comum. Esse povo, por onde ele passa, esse povo devasta os povos inimigos. A espada eu não vou conseguir vencer. A arco e flecha eu não vou conseguir vencer.
Eu preciso de uma estratégia que não seja a guerra física para vencer esse povo. Já sei. E Balaque pensa numa estratégia. Eu vou contratar alguém, um homem forte, espiritualmente forte, um homem famoso na nossa região, que vai profetizar, entre aspas, eu digo aqui, vai amaldiçoar esse povo. Um homem que tem um credenciamento, um canal com Deus, para que possa amaldiçoar esse povo, porque na espada eu não vou ganhar. E naquela região existia um homem chamado Balaão. E Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo israelita. E eu quero trazer aqui algumas características de Balaão. Dos capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números. Livro chamado Bemidbar, que em hebraico significa no deserto. Esse livro conta a história do povo hebreu no deserto. Algumas características de Balaão. Balaão era um homem que falava com Deus. Balaão era um homem cujo Deus usava a sua boca. Balaão gozava de um prestígio naquela região, ele tinha credibilidade na sua região, ou seja, ele tinha moral, ele era famoso. Balaão ouvia a Deus. Balaão ouvia a Deus. Balaão obedecia a Deus. Balaão profetizava e as coisas aconteciam. Amém. Balaão, ele tinha experiências com Deus. Balaão temia a Deus. E Balaão oferecia sacrifícios. Por que então Balaão foi chamado de falso profeta, pastor? Porque hoje eu quero trazer para você que Balaão era a pessoa que fazia as coisas certas pelo propósito errado. E esse é o tema dessa manhã. Fazer o que é certo do jeito errado. Isso pode ser associado às nossas vidas também. Isso pode ser associado à vida de alguém que você conhece. Talvez você preencha todas essas características de Balaão. Mas no final, é que nós vamos entender. Ele fazia a coisa certa pelo propósito errado. Balaão era um homem cujo desenvolveu o dom profético. Ele profetizava, as coisas aconteciam. Ele amaldiçoava, as coisas também aconteciam. Pastor, mas por que então diz a palavra do Senhor que não pode ser dado nada ao homem se não for do céu? Sim, se for dado sim. Mas ele não foi dado a ele, ele não recebeu, ele desenvolveu. Por isso é que eu digo que o mundo está cheio de gente super desenvolvida cientificamente, mas subdesenvolvida espiritualmente. Cheio de pessoas doutos em ciência, cheio de pessoas de diplomas acadêmicos, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, mas no nível de espiritualidade subdesenvolvido. Onde você para conversar com essa pessoa, uma pessoa totalmente sem conteúdo. Se não for para falar de conta bancária, se não for para falar de posto de trabalho, se não for para falar das viagens que ela fez, ela não consegue falar uma coisa se não for da parte de Deus. O desenvolvimento humano, ele gera reconhecimento na terra, mas a maturidade espiritual gera portas abertas no céu. Somente a sua maturidade espiritual vai gerar a porta aberta no céu. E nessa manhã, a Lagoinha Luanda será reconhecida como um lugar com pessoas super desenvolvidas espiritualmente. Somente aqueles que creem recebem. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sim, Ele vai trazer um super desenvolvimento para a nossa igreja. É um tempo de super desenvolvimento espiritual na presença dEle, em nome de Jesus. Talvez por falta de uma alternativa profissional, ele tenha enxergado uma oportunidade de charlatanismo.
Talvez o dom profético desenvolvido por ele tenha sido a única saída, o escape para que ele pudesse ter uma rentabilidade financeira. Jesus nos adverte com relação a esse tipo de pessoas em Mateus, no capítulo 7, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A nossa igreja, eu creio que ela está livre desse tipo de pessoa, desse tipo de liderança e desse tipo de membro, em nome de Jesus. Balaão era uma pessoa que profetizava e amaldiçoava. Mas Tiago diz que da mesma fonte não podem se jorrar dois tipos de água. Não pode ter bênção e maldição da mesma boca. Não pode ser assim, Tiago diz. Como está a nossa boca nessa manhã? A sua boca tem sido fonte de águas vivas ou tem sido maldição na vida das pessoas? Você tem sido aquela pessoa cujo outrem tem vontade de ficar perto de você? Você tem aproximado ou você tem repelido pessoas? Essa é uma manhã de reflexão. É uma manhã de transformação. Uma manhã onde o Espírito Santo de Deus age sobre a sua vida e sobre a minha vida, fazendo com que a nossa boca não seja represa, mas que seja um lugar onde fluirá o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, como é ruim você ficar perto de uma pessoa negativa, onde tudo está ruim. Esse lugar aqui da igreja está muito ruim. Esse café está sem açúcar. Nossa, esse chá era melhor que não tivesse. Nosso louvor hoje, viu? Uma nota, a nota ali não ficou legal. Eu sabia que o Ricardo, ele ia errar o mi bemol ali. Ele ia errar. Eu sabia. Tem gente que sai de casa, vira e fala assim: hoje eu vou lá. Mas se a palavra não tiver do meu jeito, eu nunca mais volto. Assim como disse o pastor Luciano, quando nós vimos a casa do Senhor, nós não vimos para receber, nós vimos para dar, oferecer um culto racional, um sacrifício, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mude a perspectiva nessa manhã sobre quem recebe e sobre quem dá. Você veio para dar ou veio para receber? Pergunta para o seu vizinho aí: você veio para dar ou veio para receber? Você veio para entregar o bom perfume? Você veio para entregar o puro nardo para o Senhor? E fazendo um gancho na palavra que foi dada nesse louvor que é lindo, ali existiam 3 tipos de pessoas naquele cenário. Existia quem estava recebendo o puro nardo, existia a pessoa que estava dando o puro nardo, e existiam as pessoas que diziam: você está derramando algo de muito valor, você é louco. Existiam 3 pessoas naquele cenário. Quem somos nós naquele cenário? Quem é você naquele cenário? Quem sou eu? Eu sou o que recebe? Eu sou o que dou porque é melhor dar que receber? Ou eu sou da multidão negativa que está dizendo: você é doido, pastor? Vender sua casa, vender sua carrinha, vender seu sítio para estar aqui em África, fazendo a obra de Deus, pastora? Largar sua vida confortável, uma igreja com 500 membros, para estar aqui? Você é doido? O que está dando na sua cabeça, pastor? O que deu você vender tudo e confiar em Deus? Quem é você na multidão? Quem é você?
quem sou eu? Que nessa semana nós não sejamos evangélicos, aonde quando acaba o louvor, eu deixo de ser. O seu verdadeiro adorador não é a hora que está acontecendo o louvor, não é a hora que eu estou dançando dentro da igreja, é a hora que eu for dançar da porta para fora. A hora que eu dançar da porta para fora, qual é a dança que eu tenho dançado lá fora? Eu tenho dançado com lobos, eu tenho dançado com cordeiro. Amém, aleluia. Canta lá, basore. Canta lá, basore. Essa é uma manhã de renovo. Essa é uma manhã de restauração. Essa é uma manhã que Deus te aproxima do cordeiro. Essa é uma manhã onde o coração de pedra se transforma em coração de carne. Essa é uma manhã de conversão. Essa é uma manhã de arrependimento. Aleluia! Essa é uma manhã. Repita comigo, essa é amanhã. Aleluia. Aleluia. E aqui eu começo a pregação dessa manhã. Quando eu olho para a vida de Balaão, quem me vem à memória? Talvez eu diga assim, nossa, o irmão fulano de tal podia estar aqui para ouvir essa pregação, né? Ah, se minha esposa estivesse aqui. Como é fácil, né? Eu apontar para o irmão. Um dedo apontado para ele, 3 para mim e um testemunho para o justo juiz. Examinai o homem assim. Aleluia. E o rei de Moabe, ele contrata aquele feiticeiro para meter uma tala no povo israelita. Para aqueles que não sabem o que é tala, por favor, os angolanos me ajudem, o que é tala? É um feitiço. Meteu um feitiço no povo israelita. Ele foi contratado, imaginem vocês, um homem que se dizia ser usado por Deus, um homem que tinha credibilidade, ouvia a voz de Deus, Deus falava através dele, mas por que ele foi chamado na Bíblia como falso profeta? Porque ele profetizava o dinheiro. Sabe o que acontece? Eu trago isso para a minha vida e para a sua vida. A partir do momento que eu coloco os meus interesses próprios acima da vontade dele, assim que eu coloco a minha vontade acima da vontade dele, eu me coloco no mesmo patamar de Balaão. E no capítulo 23, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. E o versículo 3 diz assim: e Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E ele foi para um monte. E aqui eu te pergunto, no versículo 1 diz que Balaão construiu um altar para ele. Ele pediu que fosse construído um altar para quem? Para Balaão. Segura essa informação aí. No versículo 3, ele diz o seguinte para Balaque, que era o rei de Moabe: Balaque, fica aí perto do seu sacrifício. Segura essa informação. Agora olha que interessante. A palavra do Senhor diz que ele teve que sair do altar e do lugar do sacrifício para falar com Deus. Ué, pastor, mas então Deus não estava no sacrifício? Por que ele teve que sair de perto do holocausto, do local de sacrifício para falar com Deus? Segura aí, segura na cadeira. Imagine vocês, o holocausto, o sacrifício, significa posicionamento. O altar significa presença de Deus.
o posicionamento, ó, segura aí, o posicionamento, que era o lugar, que era o sacrifício, foi oferecido para o homem, para Balaão, no lugar que era para... Você já pegou, né, Dani? Você já pegou, né, Dani? E o lugar foi oferecido para quem? Para Balaque. Por que Deus não estava lá? Porque Deus não habita onde o sacrifício não é para ele, onde não existe posicionamento da sua parte. Precisa haver posicionamento. Precisa haver um lugar consagrado para ele. E eu vou voltar mais aqui, segura aí. Do versículo 41, do capítulo 22. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até um lugar chamado Barmote Baal. Barmote Baal significa um monte de Baal. O lugar onde foi consagrado a Baal. Foi feito um sacrifício para o homem. E foi feito um sacrifício para o rei errado. Aonde existia um posicionamento do homem para o homem. Entenda isso. O lugar, quem gera o ambiente, somos nós. O posicionamento não depende de Deus. O posicionamento depende de você e de mim. Qual é o seu posicionamento nessa manhã? Qual é o seu posicionamento? Qual é o meu posicionamento nessa manhã? Qual ambiente eu tenho gerado? Ambiente, local, geografia, sua casa. A sua casa física, a sua casa geográfica, que é aonde você reside com a sua família. Qual é o seu posicionamento dentro da sua casa e qual é o sacrifício que você tem oferecido para ele? E além do nosso local geográfico, nós temos nosso local espiritual. O nosso corpo é templo de quem? Espírito Santo. Qual é o ambiente que eu tenho gerado dentro de mim? Faça essa reflexão. Qual é o meu ambiente? O meu posicionamento tem gerado um ambiente para que flua rios de água viva. E além de mim, também através de mim. Além de você, através de você. Nós podemos até dizer que é para ele, mas o que vai comprovar a origem do nosso sacrifício é o nosso propósito. Amém, Jesus. Refletindo, qual é o meu propósito, qual é o seu propósito nessa manhã? Qual é o propósito do seu sacrifício? Essa é uma manhã onde Deus alinha a sua perspectiva, alinha a sua visão, alinha a minha visão, ao lugar geográfico que Ele quer que nós estejamos. Ah, mas esse lugar não é do jeito que eu queria, essa casa que eu moro não é onde eu queria morar. Ei, mas é o melhor que Ele tem para você nessa etapa do processo. Ah, eu queria tanto estar em Nova York, agora não, mas você está em Luanda, você está em Talapona. Você está num dos melhores bairros de África. E para além disso, profetizando assim como o nosso apóstolo disse, nós estamos no melhor lugar, no tempo certo, separado por Ele, debaixo das asas. Ei! Debaixo das asas dele. Repita comigo, o importante é estar aonde Ele quer que eu esteja. Aleluia. Qual é o propósito do seu sacrifício? É barganha com Deus? Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta aqui, você vira e fala assim, Senhor, multiplica em 30, 60 e 100, amanhã eu já estou esperando a minha bênção. Ou é pensando nas pessoas que serão atingidas, impactadas através daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão? Porque a palavra de Deus nos garante que quando eu sou fiel no pouco, Ele vai multiplicar aquilo que Ele coloca sobre nós.
O propósito do seu sacrifício, ele é um reconhecimento perante os homens. Ou seja, você espera uma batidinha nas costas, um elogio toda vez que você faz alguma coisa? Quando está escrito na nossa camisa assim, servir por algo maior. Nós temos servido o homem ou nós temos servido a Deus? Qual é o propósito do meu sacrifício? É ter o reconhecimento do pastor? Hoje eu fui chateado para casa. Por quê? Porque o pastor não me deu parabéns, porque eu toquei bem. Né, Cardinho? Está concentrado aqui. Obrigado, viu? Te amo, viu? Eu fui embora hoje triste para casa, porque o pastor passou perto de mim e não me viu. Ei, você tem servido a quem? Hoje o pastor não elogiou. O diaconato foi tão lindo. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu queria até, nesse momento, que nós pudéssemos estender uma salva de palmas pela vida das pessoas que estão servindo essa manhã. Para que esse culto aconteça, nós temos mais de 10 pessoas envolvidas toda semana. Então, eu gostaria, inclusive, de fazer um convite para você que ainda não serve, que pudesse estar servindo por algo maior, não porque o pastor está te convidando, mas porque eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Amém. Talvez você estivesse esperando o Espírito Santo de Deus falar com você. Amém? Amém. Então, procure o pastor Luciano, procure a mim, procure a pastora Graziela, a pastora Vanderlise, que com todo o prazer do mundo, você vai estar servindo num lugar por algo maior. Amém. Ou será que o propósito do meu sacrifício é ter um status na sociedade? Porque antigamente, meus irmãos, você ser crente era sinal de pobreza. Aonde é que você vinha uma linha de pessoas que eram crentes antigamente no Brasil? Principalmente no Brasil, aqui em Angola também. Eram os pobres. Era aquela massa onde as pessoas diziam o seguinte: isso aqui é mais fácil da gente dominar, isso aqui é mais fácil da gente influenciar. Mas mal sabiam essas pessoas que a partir do momento que o evangelho começou a atingir a massa, o testemunho dessas pessoas começou a atingir os patrões, começou a atingir os empresários. Começou através do testemunho dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, a alcançar um certo nível na sociedade, aonde hoje, felizmente ou infelizmente, eu confesso que eu não sei te dizer, dependendo da minha perspectiva e da sua, nós atingimos patamares altos na sociedade mundial. Mas, de certa forma, alguns de nós foram distorcidos assim como Balaão. Alguns de nós sucumbiram àquilo que o mundo tem a oferecer, porque Balaque ofereceu riqueza para aquele homem. E eu queria mais uma vez dar esse testemunho. Eu acho que tem pessoas aqui que já ouviram esse testemunho mais de 10 vezes. Há muitos anos que todos os sábados eu chego no quarto da minha filha e eu coloco a minha mão sobre a cabeça dela e profetizo que ela será uma mulher próspera, que ela será uma mulher fértil, que ela será uma mulher rica. Amém. E não só rica de finanças, mas também rica do Espírito Santo de Deus. Amém. Ela será uma mulher que impactará a geração dela. Ela será uma esposa, assim como foi Rebeca. Eu profetizei que ela tivesse um Isaac para ela. Amém. Glória a Deus. Isso há muitos anos eu fiz e faço na vida dela até hoje. Hoje eu posso dizer que eu colho, a minha casa colhe os frutos das palavras que nós ministramos na vida da minha filha. Amém. E para a honra e glória do Senhor, ela tem sido conectada a pessoas importantes da sociedade, pessoas relevantes. Isso acontece com ela porque há muitos anos nós semeamos. E eu gostaria de convidar você a fazer isso sobre a vida do seu sobrinho, sobre a vida do seu filho. Profetize, nunca é tarde para você profetizar sobre a vida do seu filho. Alguns cultos atrás nós aqui ministramos uma palavra onde foi ministrado pelo Espírito Santo que pais de joelho, filhos de pé. Dobre o seu joelho
em prol do seu filho. Ele vai atingir camadas da sociedade influentes. Nós não podemos sucumbir ao que esse mundo tem de melhor para eles. Nós precisamos colocar na sociedade Daniéis, Sadraques, Mesaques e Abidinegos, que mesmo em meio à cova dos leões não sucumbirá ao nome do Senhor, mesmo na fornalha ardente, sendo aquecida 7 vezes mais. A hora que nós olharmos lá para dentro, Cristo estará conosco neste lugar. Não temas, porque Ele é contigo, aonde quer que nós formos. E a palavra do Senhor diz que Balaão tenta profetizar 4 vezes contra o povo de Israel. E todas as vezes que ele foi usado, Deus tomou a boca de Balaão para profetizar sobre aquele povo. Em Números, no capítulo 23, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Isso aqui é Balaão sendo tomado pelo Espírito de Deus. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. Balaão via um povo separado por Deus, que além de ser escolhido, esse povo tinha uma autoestima elevada. A autoestima elevada é uma característica do povo de Deus. Eu vou repetir, eu acho que a igreja não pegou. A autoestima elevada precisa fazer parte do povo de Deus. Aonde as pessoas ministrarão morte, nós ministraremos vida. Aonde as pessoas ministrarão escassez, nós profetizaremos a abundância do Senhor. Esse é o nosso papel nessa terra. Esse é o nosso papel. O povo sabia que iria ter que batalhar, mas eles sabiam que a vitória era certa. Sabe por quê? Porque a força não eram os israelitas, mas era quem estava por detrás deles. A nossa força não está em nós, está conosco. Quando nós começamos a entender isso, Davi, num determinado momento, quando estava sendo perseguido pelos seus inimigos, numa situação de extrema pressão, Davi vira e diz assim: eleva os meus olhos, de onde virá o meu socorro, que criou os céus e a terra. Ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia que iria batalhar por ele. E eu sei quem batalha por mim. E eu sei quem batalha por você. Aleluia. Para sempre seja louvado. Aquele povo não se considerava qualquer um. Era um povo de autoestima elevada. Era um povo que para cada problemática existia uma solucionática. Para cada problema que o mundo traz, nós vamos ser solução para o mundo. Aonde o mundo diz que não tem gosto, nós vamos ser sal. Aonde o mundo diz que terá trevas, nós seremos luz. Aonde o povo diz que não tem solução, nós seremos a palavra de Deus neste lugar. Aleluia! Nós seremos solução. E após ele sair do primeiro monte, Balaque disse assim: ué, varão, não estou a te entender, não estou a perceber o que se passa aqui. É como então? Eu te contrato, eu te dou bué de massa, te dou cumbu, para você amaldiçoar esse povo, Sergira. É como então? Você é usada para abençoar esse povo. Eu te contrato, você vai lá, te dou carneiro, te dou uma mota, te dou um monte de bué de cuca, te dou eca. Não, cuca não, né? Cuca não pode não, só eca. Dou bué de eca. Fui lá, fiz tudo, peguei a galinha, cortei o pescoço dela,
Peguei o milho, fiz o fermento lá e o soba está lá. Foi lá e fez a tala, o xamã foi lá e meteu a tala. E a tala não funcionou. Veja um povo próspero. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Praga nenhuma chegará à sua casa. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Foi mudado um monte. Não, talvez seja a perspectiva. Talvez seja esse lugar aqui que não está a funcionar. Eu não vou fazer mais aqui nesse sítio, não. Vamos lá para outro sítio, que no outro sítio é melhor. Aí pega Balaque, Balaque pega Balaão e vai para outro monte. Chegando no outro determinado lugar, acontece a mesma coisa. Por mais que seu inimigo te olhe de frente, te olhe de trás, te olhe de lado, te olhe do outro lado, as promessas de Deus não mudarão sobre a sua vida. Tiago, no capítulo 1, versículo 7, diz assim a respeito de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. E as promessas do Senhor não mudarão sobre a nossa vida. E o mais interessante é que nessa segunda perspectiva de Balaão, quando ele sobe no segundo monte, ele recita um dos meus versículos preferidos da Bíblia, e que eu tenho certeza que você conhece de cor e salteado. Deus não é homem para que minta. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Entendam, uma pessoa que foi usada para amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus aqui somos eu e você, amém? A nossa perspectiva já mudou, nós não temos mais a natureza pré-adâmica, sim ou não? A nossa perspectiva já não é mais a perspectiva de Balaão. Se você estava aqui se considerando Balaão, a nossa perspectiva já é do povo salvo, já é do povo de autoestima, sim ou não? Sim, glória a Deus. Eu já não sou mais. Quando o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu comecei sob a perspectiva de Balaão. Falei, misericórdia. Eu tenho que sair dessa perspectiva antes de eu levar para a igreja, porque senão eu seria mais um Balaão aqui nessa manhã. O pregador ele só pode pregar 3 coisas: o que ele viveu, o que ele vive, ou o que ele precisa viver. Então todos nós, essa palavra falou comigo antes de falar com você. E na terceira tentativa de amaldiçoar o povo, ele viu o que de fato Deus tinha de promessas para ele. Sabe por quê? Porque até então ele sentia e ele era usado, a sua boca era usada. Mas a partir da terceira perspectiva, ele começou a ver o que Deus tinha para aquele povo. Ele fala assim: olha, eu vejo esse povo em umas casas bonitas. Eu vejo esse povo num templo novo, pastora. Eu vejo esse povo ali no templo, naquele lugar, sabe, pastora, naquela nave de 600 metros quadrados. 8 ar-condicionado lá dentro, oh meu Deus. Eu vejo aquele lugar cheio de iluminação. Eu vejo o corredor escrito maior, servir por algo maior. Um novo lugar, um lugar de novos começos. Seja bem-vindo ao lugar de novos começos. Essa era a perspectiva que aqueles que falavam mal daquele povo já estavam enxergando. Já estavam enxergando o som novo da igreja. Já estavam enxergando 10 Ricardo no louvor, 10 Saras, 10 Josés, 10 Ezequiéis, 10 Adir, 10 Moeges, em nome de Jesus. 100 diáconos. Recebe, Rodrigo? Isso é o que o inimigo já estava enxergando. Sabe por quê, meus irmãos?
porque o inimigo vai ser o primeiro que vai ver o que Deus tem preparado para você. E na quarta tentativa, ele teve mais uma revelação sobre o povo de Israel. Na quarta tentativa, ele teve uma visão escatológica sobre o que aconteceria. Escatologia fala a respeito do fim dos tempos, ou a respeito da vinda de Jesus. Ele teve uma visão a respeito da vinda do Messias, e ainda sobre a conquista da terra prometida. Entendam, aquele povo ainda estava no deserto, e o inimigo já estava profetizando que ele já tinha conquistado. Então, talvez essa semana pessoas serão usadas para te desmotivar. Pessoas tentarão ser motivos desmotivadores, mas entenda uma coisa: tenha a visão de futuro, tenha a visão de que a vitória é certa, basta nós sair para a luta. Eu aprendo que as nossas vitórias precisam apontar a Cristo. Todas as nossas vitórias têm que ter uma visão escatológica, ou seja, tem que ter a visão a respeito da volta de Cristo, ou da vinda dele, ou da minha ida até ele. Ah, pastor, mas as promessas eram só para o povo israelense, eram somente para aqueles que eram da raiz de Abraão, você tem certeza? Paulo fala a respeito disso no livro de Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 26. Eu gostaria que você abra isso comigo. Eu já vou caminhando para o final dessa mensagem. O livro de Gálatas, ele foi escrito num cenário aonde estava sendo tentada uma investida da cultura judaica sobre a igreja primitiva. E ela foi uma carta escrita historicamente sobre uma quebra de paradigmas, sobre uma visão da sã doutrina cristã. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda qual era o cenário que a carta aos Gálatas foi escrita. A partir do versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram o quê? De Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Versículo 29 diz: e se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se nós temos Cristo como nosso Salvador, nós somos herdeiros das promessas descendentes ao povo de Abraão. Pode até tentar contra você, pode até tentar contra a sua casa, contra a sua reputação, mas antes que houvesse dia, ele já era. Agindo ele, quem impedirá? Se você pudesse, coloque de pé nesse momento. Qual é o seu verdadeiro propósito? Qual é o seu verdadeiro propósito? Parou minha música? Eu sou movido à música. Obrigado. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 12, eu gostaria de dizer isso para você. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo
Por favor, alguém pode apagar a luz para mim? Versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.